Boa tarde, alunos, tudo bem? Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Na semana passada eu não dei aula, né, por motivos pessoais. Então, na semana passada a gente não teve nem conteúdo e nem atividade. Aí hoje a gente vai ver o último conteúdo antes do recesso. Não é o último conteúdo do ano, não. Porque depois do Natal a gente ainda vai continuar tendo aula em janeiro. E ainda a gente vai ter conteúdos, atividades e tal. Então esse é o último conteúdo antes do recesso. E na sexta-feira a gente também vai ter atividade sobre este conteúdo. Então prestem bastante atenção. Então, alunos, hoje a gente vai ver o sistema reprodutor feminino, né? Na última aula que eu dei, há 2 semanas atrás, a gente falou sobre o sistema reprodutor masculino, né? Que no sistema reprodutor masculino a gente viu que o homem produz o espermatozoide, né? E durante a relação sexual esse espermatozoide é lançado para fora, né? E aí a gente vai ver agora o sistema reprodutor feminino. No sistema reprodutor feminino, ele é responsável principalmente por produzir a célula feminina, chamada de óvulo. Né? O óvulo ele é uma célula bem maior que o espermatozoide e ele fica localizado dentro do corpo da mulher. Né? Mais especificamente, aqui nesse, como eu posso dizer, nessa trompa aqui do lado do sistema reprodutor feminino, né? É ali que fica localizado o óvulo. Então, enquanto o sistema reprodutor masculino lança o espermatozoide para fora, no sistema reprodutor feminino, a célula reprodutora ela fica dentro do corpo da mulher, né? Então, o espermatozoide ele tem que atravessar todo o corpo da mulher até chegar ao óvulo. E isso é um caminho bem longo, viu? Demora, tipo assim, quase um dia para o espermatozoide conseguir chegar até o óvulo. Então, o sistema reprodutor feminino ele é responsável por produzir o óvulo, né, e liberar ele aqui, e também de conduzir o espermatozoide até chegar ao óvulo. Né? Então, ele também é responsável por receber e conduzir o espermatozoide. E além disso, né, o sistema reprodutor feminino ele é responsável por armazenar o bebê, né, o embrião. Então, quando acontece a união do espermatozoide com o óvulo, é gerado o embrião e esse embrião vai ficar dentro do corpo da mulher, que a gente vai ver ao longo dessa aula. Então, começando, né? A primeira parte do sistema reprodutor feminino é a vulva, que é a parte externa do sistema reprodutor. Né? Ele é formado por alguns lábios, que a gente chama de lábios, né? Tem aqui o clitóris e tem a entrada do sistema reprodutor feminino, que a gente chama de entrada da vagina. E essa entrada ela é protegida, né, por uma película, que a gente pode chamar assim, chamada de ímen, né, que vai proteger a parte interna da vagina. Então é por aqui que vai acontecer a relação sexual, né, da parte da mulher, né, e é onde vai entrar, né, o espermatozoide. Depois que o espermatozoide, né, e o pênis entra pela vulva, ele vai chegar na vagina. Que essa imagem aqui está ruim, vou voltar aqui. Que é essa parte aqui mais estendida do sistema reprodutor feminino, né? Essa aqui é a vagina. Aqui é por onde acontece a relação sexual, né? Pela parte da mulher. E também é por onde vai sair o bebê depois da gravidez, né? É por aqui também do canal da vagina. Então a vagina ela tem a capacidade de se esticar, né? Principalmente para o parto, né, do bebê depois da gravidez. Depois que o espermatozoide ele passa pela vagina, ele vai passar para o útero, que é essa parte aqui do meio do sistema reprodutor feminino. O útero ele é principalmente responsável por armazenar o embrião, né, o bebê, quando a mulher está grávida. Por causa disso, todos os meses a mulher ela produz uma parede de sangue chamada de endométrio
que ela é preparada para receber esse bebê, para quando o bebê chegar, ele se nutrir, né, e ser formado. Se isso acontece todos os meses, se por exemplo, dentro de 28 dias, né, a mulher ela não ficar grávida, essa parede de sangue ela é liberada e aí acontece a menstruação. E aí esse sangue que foi formado ele desce pela vagina e aí depois começa de novo a produção, né, do endométrio. E aí esse ciclo de produzir o endométrio, liberar, é chamado de ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele só para quando a mulher engravida, porque aí quando a mulher engravida, ela não pode, lógico, menstruar para o bebê não ir junto. Aí o ciclo menstrual ele para. Então, enquanto a mulher não está grávida, ela vai ter a menstruação, né, todos os meses, ou mais ou menos um período de 28 dias. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo de cada mulher. Enfim, depois que o espermatozoide ele passa pelo útero, ele vai chegar nessa região do ovário, perto do ovário, que são chamadas de trompas, né, que são esses canais aqui do lado do útero. Nas trompas é onde o óvulo vai ser liberado. E onde que o óvulo é produzido? Nos ovários. Os ovários são essas regiões que está de cor branca aqui. É aqui onde o óvulo ele vai ser produzido. Ele é como se fosse equivalente ao testículo do homem. Aqui vai ser produzido o ovário e também vai ser produzido os hormônios sexuais femininos. Os óvulos, geralmente eles são produzidos no ovário e liberados para as trompas. Né? Eles não ficam dentro do ovário, ele é liberado para a trompa. Então, o espermatozoide ele vai caminhar até chegar aqui na trompa, onde ele vai encontrar o óvulo. Né? Se todos os meses a mulher ela libera o ovócito para que possa acontecer a gravidez. Se esse ovócito ele não for fecundado, né, ele é reabsorvido pelo corpo da mulher, né, os restos dele, porque ele acaba morrendo. E quando o espermatozoide ele chega aqui nessa trompa e encontra o óvulo, acontece a fecundação. Então, após o ato sexual, os ovários eles vão liberar um único óvulo, que irá se encontrar com o espermatozoide. Então, não vai ser liberado um óvulo em cada lado do sistema reprodutor feminino. É liberado um óvulo só, onde acontece a fecundação, que é quando um único espermatozoide entra dentro do óvulo. Não pode ter mais de um espermatozoide dentro do óvulo. Se isso acontecer, o bebê não desenvolve. E aí ele acaba sendo abortado, né? Naturalmente abortado. Se às vezes pode acontecer da mulher liberar 2 óvulos. Quando isso acontece o nascimento dos gêmeos que são diferentes, né? A gente chama de gêmeos bivitelinos, que é quando a mulher libera 2 óvulos e aí acontece, né, a produção de 2 crianças diferentes. Pode acontecer também da formação de gêmeos univitelinos, que é quando um único espermatozoide encontra um único óvulo, só que na hora de se dividir, né, o zigoto aqui ele vai se dividir formando 2 crianças ao invés de uma. Aí acontece a formação do gêmeo univitelino, o gêmeo idêntico. Então pronto, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, né, quando ele entra dentro do óvulo, há a formação de uma célula chamada de zigoto. O zigoto, ele nada mais é que a junção do espermatozoide com o óvulo. Depois que o zigoto ele é formado, ele começa a se dividir, e à medida que ele vai se dividindo, ele vai sendo deslocado até o útero, onde ele vai fixar na parede do útero, e aí é formado aquilo que a gente chama de embrião. Depois que acontece essa fixação no útero,
Aí acontece a gravidez, que o embrião ele começa a crescer e vai formar o feto. E aí, com o tempo, né, o embrião ele vai crescendo. Quando ele fixa na parede do útero, é formada uma bolsa ao redor do embrião e também do feto. Essa bolsa ela serve para proteger a criança, né, e também para alimentar ela. E junto da criança vai ser formado também, né, o cordão umbilical, onde que vai acontecer a comunicação da mulher, né, com o seu bebê. Depois de passado 9 meses, mais ou menos, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, dependendo de cada mulher, mas geralmente são 9 meses, a criança está totalmente desenvolvida e aí ela nasce, geralmente pela vagina, né, que a gente chama de parto natural. Geralmente essa bolsa, né, ela estoura e a criança sai naturalmente pela vagina. Às vezes pode acontecer de a mulher não poder fazer esse parto que a gente chama de parto natural. Aí o que acontece? Aí ela pode ter o filho através de uma cirurgia, onde faz um pequeno corte aqui nessa região, geralmente da barriga, né, na parte de baixo da barriga da mulher, e aí a criança é tirada por essa cirurgia. Geralmente é o que a gente chama de parto cesariano. Geralmente, através desse parto, a mulher ela demora um pouquinho mais para se recuperar, né? Porque como é uma cirurgia, então ela demora um pouquinho mais. E é isso. Então, isso é o sistema reprodutor feminino, né? Então, ele vai conduzir o espermatozoide até o óvulo, onde vai acontecer a fecundação. Esse óvulo fecundado vai virar o zigoto, que vai virar um embrião, que vai se fixar no útero, onde vai surgir o bebê. Lembrando que o útero, se ele não acontecer a gravidez dentro de 28 dias, ele vai liberar o sangue onde acontece a menstruação. E o que regula a produção do óvulo, a menstruação, a gravidez? Tudo isso é regulado por hormônios chamados de progesterona e estrógenos, que são os hormônios sexuais femininos. Eles são responsáveis, né, pelo ciclo menstrual, né, por toda essa parte, mas também pelo aparecimento das características secundárias femininas. Né? Que características são essas? Como eu falei na aula do sistema reprodutor masculino, são as características que diferem o homem da mulher, né? Por exemplo, a voz mais fina, o aumento dos seios, o aumento do quadril, né? Geralmente as mulheres elas crescem mais rápido do que os homens, mas não crescem tão alto quanto os homens, né? Tudo isso é regulado pelos hormônios sexuais femininos. Então é isso, meu povo. Essa foi a nossa aula sobre o sistema reprodutor feminino, uma aula bem simples, bem fácil, né? Assistam ela com cuidado para na sexta-feira a gente fazer a atividade sobre essa aula, viu? E aí a gente se vê novamente depois do recesso no dia 4 de janeiro, que a gente já vai começar com um conteúdo novo, beleza? Até a próxima!